Nas eleições a gente tem uns debates que são muito ruins, né, mano? Esses debates de TV são muito engessados e é ali que tem muita gente que forma a própria opinião. Mas, porra, o cara pergunta: ô Monark, o que tu acha que devia fazer pra educação? Bom, eu primeiro queria dizer que, porra, você é um ladrão do caralho que fez isso. Fudeu. Só isso. Né? Isso. E aí fica tipo 8 pessoas em 1 hora de programa, cada um tem 2 minutos pra falar. Que, mano, que porra. Quem que tá aprendendo alguma coisa lá? Tenham calma. Democracia é um regime de conquista. A minha geração pode pedir calma de vocês, porque a minha geração viu na prática a política funcionando e entregando. Claro que vocês têm toda a razão de considerar que a nossa geração fracassou quando o assunto agora não é mais a questão do protocolo institucional democrático, mas a vida terrível que nós estamos entregando para vocês. Não é? Isso, e eu, como sou ligado no futuro, eu estou conectado com isso. Percebe? Vamos lá, qual é a proposta? Sabe, qual é a proposta? Qual é o lugar do Brasil no mundo? Agora a coisa é cruel, irmão. A coisa é cruel. A turma do game aí, não sei o que e tal, com 12 profissionais de dados. Não, sim. Na USP. O mercado digital de games é maior que a indústria do cinema e a gente simplesmente não faz nada sobre isso no Brasil. A gente não tem nenhuma produção. E a química fina dos remédios. Pois é. Porque alguém pode achar que é irrelevante. Não é irrelevante. Não. O lazer moderno da turma é o game. E o game é pedagógico. Tem bastante coisa. E mais do que isso, ele estimula a inteligência criativa. Né? Por exemplo, eu até hoje não consigo entender o que diabo é RPG. A minha geração travou. Porque todos os games que eu conheço tinham um objetivo. Eu jogo xadrez. Então o objetivo... ganhar ali a partida. Encurralar o rei e tal. E o RPG, percebe? No Minecraft, o meu filho vai embora e é para fazer o quê? Aí começa, eu já dissipei na terceira frase. É uma nova geração e o Brasil está condenando, nosso país está condenando nossa enorme multidão de jovens brasileiros a nada. Por quê? Porque todos têm noção do estado da arte que a tecnologia oferece em tudo. Não é trivial, nós podemos achar que o game não é uma coisa, mas não é trivial, é o eletroeletrônico, é a telecomunicação, é o meio de diagnóstico médico, é a robótica, é a mecatrônica, percebe? 12 profissionais, eu vou checar esse número, 12 profissionais de dados, a China está formando 1 milhão. Será que o mercado não público, qual é o nome? Privado. É isso, o mercado privado não está cumprindo essa demanda? Não aposta em formação. Entendi. Eu soube, nessa mesma conversa que eu tive com um amigo, o Felipe que é um cara super preparado e tal, ele estava me dizendo que um amigo dele, o Roberto Cláudio, que é ex-prefeito de Fortaleza, é PhD em saúde pública, no Arizona, eu estou só apresentando a minha turma, tá? PhD, o cara classe média, PhD em saúde pública, o prefeito mais dinâmico da história de Fortaleza, garoto, começou e tal, e eu treinei, ou pelo menos descobri a vocação e tal. Pois bem, o Roberto estava me dizendo que um amigo dele estava numa empresa dessa de processamento de dados e fez um concurso para 300, que não era grande coisa, 300 programadores ou algo do gênero, compareceram 9. Puta que pariu. Foda, né? Meu irmão, Porra, mas olha só, o Brasil, a gente tem uma indústria para esses caras trabalharem? Não tem. A Essa gente é a precisa questão. ter. Bom, Pois a gente está ali. contratando aqui. A gente tem 8 programadores, cara. 8 programadores. 8 programadores. Eu não sei se é programador, a coisa. É uma coisa que não é tão sofisticada. Entendi. Mas o que eu lhe digo é o seguinte, que a China, que a Índia, que a Coreia do Sul e tal, eu vi isso lá em Harvard. No período que eu fiquei lá em Harvard, é o seguinte, esses governos mandam muitos cérebros se treinar nos melhores institutos universitários, MIT, Harvard University, Boston University e tal, já com compromisso de voltar. O Brasil está perdendo o que nós formamos. Nós somos o 13º país do mundo em produção científica. O critério aqui é publicação, em revista especializada, contestada pelos países. 13º do mundo. Nós somos o 79º em registro de patente. Puta A distância absolutamente monstruosa entre ciência, que vai para as prateleiras e não vira empreendimento. Porque morre no financiamento, juro alto. Não existe, a gente tem que usar até as expressões em inglês. A revolução das garagens, eu gravei um filmete sobre isso, nos Estados Unidos, aconteceu porque inventaram um tipo de capital que é assim, você tem uma ideia,
essa ideia inovadora, ninguém nunca experimentou, não tem como fazer. Você é um jovem, você não tem patrimônio, você não tem avalista, você não tem confiabilidade, você é um jovem, você está começando, mas a ideia é boa. Então eu vou te dar um dinheiro que eu chamo de venture capital, lá vai em inglês. Eu te dou um seed money, eu te dou um angel money e tal, e vai ser assim, ó. Não vai ser um empréstimo com juro que tu não sabe se essa coisa vai dar certo ou não. Não vai ser assim, vai ser assim, tu me dá 20% ou 30% da empresa se ela colar. Se não colar, ok, micou, tudo bem. Mas se colar, tu me dá 20%. O Mark Zuckerberg fundou o Facebook com o seed money de um brasileiro. Esses 20% desse... Tem um filme. Esses 20% do brasileiro fez o conterrâneo nosso bilionário. Porque o Facebook, de repente, virou sei lá quantos bilhões de dólares. Sabe quem nasceu assim? A Apple. Sabe quem nasceu assim? A Microsoft. Sabe, se o Bill Gates ou o Steve Jobs estivessem na periferia de São Paulo, não sei o que e tal, ele estava no Uber. E aqui no Brasil o cenário de venture capital não é muito forte, né? Quase nada. Outro dia tive um debate até que era um problema de estatística, porque o cara, o Nubank é um... Está acontecendo, está acontecendo, tá, ouvi. Mas no setor financeiro não é o que eu estou falando. Eu estou falando o seguinte, um garoto inovador que tem uma ideia de uma arquitetura, de um game, que se colar, meu irmão, é $1 bilhão. Sim, games são isso mesmo. Será que a gente mexia... E onde é que esse garoto vai depositar essa ideia? Porque ele precisa de um computador... Ele precisa de um computador diferente de um PC. Sabe quanto custa uma placa de vídeo hoje da RTX, uma de alto nível? Não tenho ideia. R$20 mil. Pronto, qual é o garoto brasileiro que tem isso? Poucos. Então, assim, onde é que ele toma esse dinheiro para fazer? Eu vou fazer tudo isso. Está aqui no livro. Mas assim, isso tudo exige compreensão estratégica do país. Exige consenso ou hegemonia moral e intelectual claras, porque ninguém faz isso sozinho. Quando eu digo eu vou fazer, eu quero animar a tua decepção, teu niilismo, tua descrença, que é comum na tua geração. Qualquer gente inteligente no Brasil está machucado. Esse país nega. Você imagina o que é ser brasileiro na periferia de São Paulo? Sim, pra mim é um absurdo. O que é? Os caras vivem em estados paralelos controlados por organizações criminosas. E com quem ele tem que fazer um acordo, senão não sobrevive. Exato. E tem mais medo da polícia do que do bandido. Isso é uma distopia, né? Porque é uma distopia absoluta. Com o bandido ele mais ou menos estabelece um acordo. Sobrevivência. Um modo de convivência e tal. E o bandido segura a periferia na base do terror e do clientelismo. Porque está também oferecendo um esforço de legitimação ali, com proteção, por não sei o quê, papapá e tal. E a polícia, de repente, é o inusitado. O meu filho, que mora em São Paulo, tem mais medo da polícia do que de bandido. Porque já teve algumas experiências. O cara, bota a mão na cabeça, vagabundo, não sei o quê, papapá e tal. E ele não é um vagabundo, ele é um estudante profissional, trabalhador, da paz absoluto, não, enfim, nada, zero. Mas ele, quando anda na rua, já pegou 2 ou 3 vezes. Depois os caras chegam, bota a mão na cabeça, vagabundo. Também, coitado do policial. É o lugar que mais morre polícia no mundo, também no Brasil. É uma distopia absoluta. Você vive na guerra, você vai ficar meio... E não tem nada certo no Brasil hoje, na tua opinião? Não, tem muita experiência boa acontecendo. Localmente. Muita. E aí que é minha animação. Eu te dei aqui alguns exemplos, porque eu quero que as pessoas saibam que é possível ter saída. O problema é o mais grave da história. A crise brasileira, social, econômica, política, moral, é a pior da história. Eu conheço a história brasileira por dedicar-me a estudá-la e vivi a história brasileira por dentro 40 anos agora. Eu era jovem deputado no Tancredo Neves, que veio para redemocratizar o Brasil. Então eu conheço muito esses personagens todos. Nunca houve uma situação tão grave, tão complexa, tão ameaçadora do fim da nacionalidade brasileira como nós estamos vivendo hoje. Porque também a exigência internacional agravou-se muito. Se você olhar o padrão da disputa da China com os Estados Unidos, economia do conhecimento, tecnologia, não é? A ferramentaria militar sendo comprada pelos governos para disseminar a tecnologia civil. A internet, onde nós estamos, foi criada pelo governo americano a pretexto militar. O celular foi criado pelos norte-americanos a pretexto militar. Tudo pago com dinheiro público. Agora bota a China uma sonda, um robô. Eu estou te dizendo, eu fico com muita raiva. Em 1980, o Brasil era 8 Chinas, sob o ponto de vista de modernidade industrial. Ontem. A China está com um robô mandando fotografia em Marte. E nós aqui estamos precisando importar máscara de proteção da China.
estamos no 40º lugar do mundo, 42º lugar do mundo, 78º do mundo em vacina, porque fomos para o fim da fila, porque 120 anos atrás o Brasil sabia fazer vacina e desaprendeu. Bolsonaro está gravando tudo isso, mas não foi ele, não. Isso foram os 30 anos de desmonte. Em 1980, 1/3 da riqueza do Brasil era indústria. Por que a indústria caiu tanto assim? Câmbio, juro. Deixa eu explicar para as pessoas. A indústria brasileira nasceu dentro de uma compreensão que não é mais praticável. Qual era a substituição de importações? Então é o seguinte, a gente queria ter... Vou pegar aqui uma coisa rudimentar, verdadeira. Né? O Brasil tinha pá, picareta, facão, foice, artesanais. Se você quisesse pegar uma faca mais moderna, uma foice mais moderna, uma enxada mais moderna, era importado do estrangeiro. Então, o que fizeram os revolucionários de 30? Fizeram um mapa. Tudo que o Brasil importa do estrangeiro, em grande volume, é uma pista por onde eu vou fazer nascer uma indústria nacional brasileira. Pode crer, faz sentido. Era substituição de importação, é o nome. Então, pegaram pá, picareta, enxada, não sei o que e tal, e aí pegaram a ferramentaria que o Estado pode fazer. Crédito, renúncia fiscal, subsídio, a compra governamental, toda a ferramentaria que o Estado pode ter, fizeram um mapa com todas essas coisas e passaram a financiar isso. Nasceu a indústria brasileira. Então, o Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Petróleo Brás, a Eletricidade Brás. Né? Então, foi nascendo e tal. Qual era o defeito deste modelo que só se revela depois? Os defeitos deles eram 2. Primeiro, tecnologia naquela época. Era muito lenta a sucessão da tecnologia. Então eu podia perfeitamente imitar uma tecnologia holandesa, alemã... Que só ia mudar daqui 10 anos. Daqui 15 anos. Então eu ficava mais ou menos em empate com eles, né, durante 10 anos e dava a sensação de que eu estava ali up to date, né? Estava da mesma, contemporâneo do último estágio de domínio tecnológico. E de repente há um choque de velocidade na tecnologia. Isso, e nós tínhamos uma ditadura. Olha o mal da falta de debate político. Fecha. Tu vai pegar uma... O mal da falta de debate político. Nós tínhamos uma ditadura quando isso começou. Acelerou a tecnologia. Qual era o outro defeito? O conflito político e econômico de gerar o dinheiro para pagar isso foi tangenciado. Por quê? Trata-se do mesmo conflito contemporâneo. Cobrar de quem pode pagar mais para financiar as políticas que interessam estrategicamente ao conjunto da nação. Os poderosos não deixam fazer e, na época, o que eles fizeram? Ora, eu tenho aqui um atalho. Eu vou financiar isso não com esse conflito político de cobrar mais e tal, até porque era uma base capitalista rural, capitais baixos, era a oligarquia do café, da cana-de-açúcar, semi-escravista e tal, que depois substitui escravo por migrante, italiano, japonês. Enfim, esse grande estado de São Paulo, e o Brasil, e o Rio Grande do Sul, e Minas, etc. Então eu vou fazer um puxadinho. Qual é o puxadinho? Eu vou tomar dinheiro emprestado. Era louco isso? Não, não era. Por quê? Porque o dinheiro emprestado, nessa época, durante 30, 40 anos, era um dinheiro de muito longo prazo e muito barato. Tudo isso está explicado aqui. Né? Então, danaram a tomar dinheiro emprestado barato, prazo longo e juro baixo, e abrir Brás. E as infraestruturas para isso. Isso produziu o Brasil moderno. Né? Eu estudei. Eu vi num lugar que a indústria crescia assim 20% ao ano. 20, 25%. Assim. O Brasil cresceu 7% em média durante meio século. E chegou a crescer 15% no único ano, sendo que a indústria puxava isso a 25%, 22%, 20%. Brasil grande. Então, qual era a ideia da elite? Fazer o bolo crescer para depois dividir. Então, o país que mais cresceu ignorou a ignorância. Por exemplo, não fizemos uma aposta em capital humano, porque a centralidade da tecnologia não era... Nós trazíamos a tecnologia de fora. A gente não precisava ter produção intelectual de tecnologia aqui. Foi um erro. Foi um erro. Precisava, mas a gente... Foi um erro. Mas no momento, para a estratégia... Naquela data era possível, perfeitamente. Então, era imitar, copiar, colar, não sei o quê, papapá, e tal. Quando chega em 1980, no simbólico, essas duas pernas morrem. O juro barato, puf, explode, 79. Bau! No juro que era de 3%, passou para 30%. Todos os países do mundo que dependiam de capital dos outros quebraram. E o Brasil vitalmente quebrou para nunca mais se achar. Entendi. Essa é a primeira perna que quebra. E a segunda é a tecnologia.
eu agora não posso mais ter o tempo da substituição de importações, de replicar, porque o brasileiro está sabendo do último estágio e quer ele. Eu não posso mais ter... O Collor assume, diz assim, os carros brasileiros são uma carroça. Vai no Google. Aí abre a economia para importação, o resultado, um carro produzido aqui de São Paulo, 80% dos componentes vem de fora. E aí o seguinte, em 80 era 30%, um terço da riqueza do Brasil era indústria, que paga os melhores salários, que aposta em tecnologia, que exporta valor agregado, etc, etc. Hoje é 9%. Essa é a primeira razão. A segunda razão é a taxa de câmbio. Aí é um pouquinho mais chato, mas é assim, quando o real vale muito na frente do dólar, fica mais barato você sair de São Paulo para Miami do que ir para Fortaleza. A turma viu isso. Só que o inverso é verdade. O importado fica muito mais barato do que a produção aqui. Então você tem... O Fernando Henrique descobriu essa maravilha e o Lula copiou. Então a ideia é o seguinte, é você valorizar artificialmente o real e expandir o consumo. E esse consumo se expande importando. Qual é o limite? O financiamento em dólar dessa compra do estrangeiro. Aí o Fernando Henrique faz, e aí de repente os preços dos produtos tradicionais brasileiros, boi, bode, galinha, minério de ferro in natura, petróleo bruto e tal, sobe de preço. Aí fecha a conta e engana. Dá para viver, ganha uma reeleição. Aí tumba, quebra. Quebramos em 99. Aí como é que um país quebra? Ele não fecha, não bota uma placa. Acabamos. A moeda desvaloriza. Vupo. E aí a inflação come aquela renda que o povo tinha. Porque o dólar, na hora que sobe o dólar, a caristia vem porque você não compra pão, mas compra... Você não compra dólar, mas compra pão. Sim, e o pão? E pão é trigo, e trigo é dólar. Sim. É uma turma boa. Isso aí já todo mundo está sabendo. Os remédios, tudo dólar. O eletroeletrônico, tudo dólar. Os games, tudo dólar. Então subir o dólar, vai subir tudo. O dentista, a consulta. Não precisa subir a consulta. Precisa por quê? Porque a broca, a anestesia, o foco cirúrgico, tudo de fora. As pós-graduações. Tudo estrangeiro, tudo de fora. Então o cara tem que cobrar em dólar. Então a economia está indexada a dólar e tal. E aí o povo empobrece e fica puto. Aí nunca mais o PSDB ganha uma eleição nacional. Dá passagem ao Lula, novidade, não sei o que e tal. O Lula faz o quê? A mesma coisa. Como é que o Lula não quebra o Brasil? 130 dólares um barril de petróleo. Preço de commodity lá fora. 190 dólares uma tonelada de minério de ferro. Aí o Lula vende minério de ferro, petróleo, não sei o que, vai para lá fora e paga a conta da farra, do consumo, que fica o cara popular pra cacete. Então, de repente, pobre pode andar de avião. Sim. E eles dão um valor danado, picanha, cerveja. Fora tal. o crédito, né? Expandiu o crédito de 15% para 55% do PIB. E tudo bem, vamos lá, vamos consumir, mas e a produção? Definhando, porque o que facilita a compra destrói a competitividade da produção. Então, eu aumento a minha importação. Não quebro porque, nesse momento, os meus preços tradicionais, o bode brasileiro, a galinha e tal, tá bombando lá fora. Aí vem uma crise, 2008, aí para a China, bumba. Aí os preços, pumba, cai. 130 dólares o barril de petróleo, 110 dólares, desce para 30. Acabou com a Dilma. A Dilma. Então era o mesmo partido, a mesma turma, a turma votou na Dilma porque o Lula é o cara. Não mudou as estratégias, não mudou o caminho. Só muda a perfumaria, é o mesmo modelo. Só muda a perfumaria. A única coisa que mudou é que... Aí o filme da Dilma foi igual, quebrou o país igualzinho o Fernando Henrique. O câmbio desvalorizou pesadamente, aí todo mundo, pô, seu estelionato eleitoral, me enganaram. E em cima disso, a Lava Jato, eita, que meteram a mão, estão roubando, papai, rouba aqui, rouba acolá, rouba acolá, rouba acolá. Não dá para esconder, pô. É muita grana, né? E foi no centro do modelo de poder, não foi uma coisa periférica, porque o poder sempre terá corrupção, que a questão é como é que você reage a isso. Sim. Mas aí você vai ver que a corrupção virou uma ferramenta de poder central ao modelo de poder do lulopetismo. Quando a economia estava bombando, o povo acha que todo político é ladrão, vamos ter clareza. Né? O que ele separa é o dele. Esse daí pelo menos faz alguma coisa. Isso é a psicologia de um povo machucado. Não é verdade. Inclusive, isso só ajuda os bandidos. Sim. Porque se você generaliza, fica muito bom para o político corrupto, porque eu, por exemplo, não sou. Mas não acredite em mim, não. Vá lá minha folha corrida. Todo mundo tem que olhar a folha corrida, saber de onde é que o cara foi processado, suspeito, não sei o que. Tem que olhar. Muita injustiça, tem injustiça. Eu nunca fui nem para ser absolvido. Nada mais é do que a minha obrigação. Mas estou falando aqui da coisa. Então, o Brasil quebra de novo.
Só que, de quebra em quebra, o problema estrutural, que é dívida e colapso da infraestrutura e dos serviços, vai se agravando. Só para vocês terem uma ideia, para não ficar muito mais chato do que eu já estou. Não tá chato não, tá Para manter a infraestrutura... Chato, esquece essa palavra hoje. Para manter a infraestrutura do país, portos, aeroportos, estradas, enfim, para manter a energia, vai dar bode agora. Todo mundo se prepare que vai dar bode. Vamos pagar mais caro a conta de luz aí. Para começar 20%, mas vai faltar energia. Vai faltar energia. Muito provavelmente nós vamos ter racionamento. Hora de instalar uns teto solar aí, galera. Quem puder, por favor, faça, porque além de ficar muito caro, vai faltar energia. Vai faltar grave aqui no Sudeste. Grave. Então, porque somos canalhas, rapaz. Não tem plano de nada, não tem projeto de... Vocês já repararam? Esqueça se você é a favor ou contra a privatização. Esqueça, por favor. Mas vocês já repararam que faz 50 anos que a turma fez um monte de coisa e faz 30 anos que a turma só vende e não faz nada no lugar. Esqueça se isso é bom ou ruim. Mas fizeram a Petrobras, fizeram a Eletrobras, fizeram a Telebrás, fizeram a estrada, fizeram não sei o que e tal. Nunca mais fizeram nada e só vendem. Aquele lance que tu estava falando antes aí, que tu deu um exemplo do dentista, que a broca é importada. Foco cirúrgico, é importado. A gente tem capacidade, ou a gente consegue criar um planejamento para que eu não precise importar essa porra? Sim, eu tô te perguntando que é para tu falar, porra. Eu tô dizendo o seguinte, a economia moderna é a economia do conhecimento. Uhum. É a indústria 4.0, são serviços sofisticados associados a uma indústria de alta intensidade tecnológica. Sim. Nós temos que preparar o Brasil para isso. Isso é o futuro. Mas o Brasil tem uma agenda retardatária do século XX, que ainda é indústria. Mas nós temos alguns problemas. Por exemplo, nível de maturidade tecnológica, é o que tu está perguntando. Será que nós somos capazes de produzir? Hoje em dia, por exemplo, chip, o Brasil não é capaz de produzir. Não temos inteligência no Brasil treinada para isso. Se nós botarmos 10 bilhões de dólares, a gente desenvolve um chip. 10 bilhões de dólares? 5. Vamos fazer igual os chineses. Copiar a ideia, aí temos as patentes. Aí temos a questão da propriedade intelectual. O Fernando Henrique nos impôs e o Lula manteve a pior lei de propriedade intelectual que o Clinton impôs ao Brasil do mundo.